vocês, Cacildes do canal Na Canela. Se inscreva no nosso canal, dá o like e ative o sininho, beleza? Hoje nós vamos falar de react. Não, como que é? Vamos falar. Não tem mania de hoje, vamos falar. Hoje nós vamos começar um novo quadro do nosso canal. Já que a gente está tentando aí tantas outras coisas, vamos ver esse tal de react. Vou entrar aqui no YouTube, hoje é dia... Não vou falar o dia não, porque eu não sei que dia que sobe. E eu vou colocar um item aqui em alta no YouTube. Vamos ver o que está em alta hoje. Narrando a cena da mãe biológica de Carlinhos Maia. Facas de um... Pô, isso está em alta no YouTube. Chamada dupla. As aventuras de Poliano. Nós estamos lascados, hein, nós estamos trabalhando para danar e a gente não chega lá no vídeo em alta. Opa, achei um bom aqui, hein? Bolsonaro, Miriam Leitão e William Vac. Vamos ver o que dá. Depois para o seu comentário na Loki, o Joel também, Caio, o Vini vai trazer uma notícia pra gente aqui. Na última sexta-feira, todo mundo já sabe, o candidato do PSL à presidência da República, o Jair Bolsonaro, foi entrevistado pelo time de jornalistas e comentaristas da Globo News. Em dado momento ali, mais já encaminhando do meio para o final da entrevista, ele falou sobre o apoio do Grupo Globo ao golpe militar de 1964, o que motivou a resposta da direção do canal ao final do programa, o Central das Eleições. Daí eis que surge a história, em cima disso, do William Vac, Vini. Vamos lá, vamos colocar em panos Ele chamou o cara lá essa história aqui para o nosso ouvinte entender. Que isso, o Vac? Eu brinquei aqui até na voz do Bolsonaro, mas é verdade, né, Edgar? As entrevistas Mas o Vac não é da Globo? tem durado não só uma ou 2 horas, mas vários dias, né? Vão Foi repercutindo, assim, né? Foi assim no Roda Viva e foi assim também no Central das Eleições, muito pelo final. Então quer dizer que o Bolsonaro, quando dá entrevista, não acaba no dia, continua repercutindo, né? Mas no final, a Miriam Leitão, né, começou a ditar pelo Leitão, não é burro, tá? nota oficial que era passada para ela, para até responder aquilo que o candidato Jair Bolsonaro falou sobre o apoio do Grupo Globo ao golpe militar de 64, que teria sido confirmado pelo Roberto Marinho em editorial 20 anos depois. E a Globo fez questão ali de colocar que em 2013, isso em um outro editorial, a Globo esse cara é fodão mesmo, hein? Foi um erro, numa né, entrevista pra Globo ele falar uma só coisa que como dessa. foi no final do programa e foi passado por ponto eletrônico, a Miriam Leitão se atrapalhou toda. E foi realmente um momento assim, uma situação de saia justa, uma né? saia pra justa, ela, né? eu fiquei até com dó dela. Não é justa não, ela não coloca o cara de saia justa o tempo todo. Ainda mais a Miriam Leitão, que tem todo um passado aí com tortura, enfim. E assim, vou investigar essa Miriam Leitão, porque eu não sabia que ela tinha que ter passado com tortura, não. Bolsonaro, aí fica em silêncio, eles abrem aquele plano geral. Bolsonaro achou até que já tinha acabado o programa, ele faz até algumas piadinhas, brincando né? ali. Aqui eu queria 2 ministros, eu Mas quero Leitão tem mais força sua caveira e tal. E aí ela, No gente, caso espera um dela, pouquinho. E aí ela começa a ler essa nota oficial. Vamos ouvir um pouquinho, Edgar? A Miriam Leitão, lendo essa nota oficial, e vocês vão reparar agora a pausa que ela faz. Você vai calar a boca ou vai? O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que o Roberto Marinho, em editorial de 1984, afirmou que participava do que chamava de Revolução de 64, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. É fato. É fato, fica realmente muito feio isso no ar. Era uma audiência espírita? Mas a cara estava recebendo uma entidade. Ela estava recebendo um texto pelo ponto eletrônico e repassando esse texto. O ponto estava muito devagar, né? A velocidade. Não é a jornalista muito mal Miriam planejado, Leitão né? da Globo, mediadora que o Bolsonaro de uma falou, entrevista de alto nível. Não pode ser. Passado pelo celular por ela. Pelo TP. Ou até mesmo ter a produção se precavido. Será que isso foi intencional da Globo fazer isso? Bolsonaro na hora ou outra soltaria isso, porque ele já soltou em outras ocasiões. Então ter ali, né, imaginando a pessoa ficar no ponto que passou para ela. Deve ser tão ignorante. Caso ele fale isso, vocês colocam. Começa a falar pausado, calma, esquece. Entre parênteses, abre aspas e vai por aí. O William Vac, que além de ex-apresentador da Globo, também era apresentador da Globo News, apresentava por lá o painel Globo News, e agora tem
um canal no YouTube, né? Ele tem um programa no YouTube, mas às vezes ele solta Painel Fazer mérito a ele, chama Painel WW. o nome, né? E às vezes ele solta também umas pílulazinhas, e aí ele brincou com essa situação e deu uma alfinetadinha, né, em toda essa ocasião. Mas aí ficou um pouco assim, parecia que ele também tinha alguma coisa com a Miriam. Muito humilde. Porque assim, né, do jeito Não, que ele imitou falou, ela. do jeito que ele expôs a Imitou situação, ela. Imitando, né, o ocorrido. imitando Né? o jeito da Miriam falar, ficou uma coisa meio que até mal entendida. Vamos ver o vídeo que o William Vac soltou. Pessoal, vocês já pensaram em terminar uma edição do Painel WW, os convidados sentados ainda ali, e aí eu falo assim, aguenta mais um pouquinho, um momento. Eu queria dizer, em relação ao que o convidado acabou de dizer, Nossa, ele foi abre muito aspas, longe. que Sarcástico. ele que é fato, fecha aspas. Gente, eu não sei como é que vocês adjetivam Alguma coisa isso. na Globo rolou. Cada um adjetiva evidentemente como quiser, Sim. mas eu queria aproveitar a oportunidade para fazer aqui Aproveite. um recado direto a todos vocês. Sim. É um comercial, é um promocional do Painel WW. Eu me lembro da minha primeira frase no primeiro minuto do primeiro programa, que eu tenho essa alegria enorme de trazer nessas plataformas digitais. Eu não tenho chefe no ponto. Eu falo as coisas pela minha consciência, as pessoas concordam, discordam, aplaudem, xingam, mas eu queria a todos deixar um recado. Fiquem tranquilos. Tudo que eu falo é por mim. Eu não tenho chefe. É, a gente não agora sabe se ele não tem chefe agora, que ele tá no nesse novo YouTube, momento, na plataforma, ou se realmente digital, o William Vac ele não tem esse chefe no ponto. usava esse Todos mérito. os anos que ele passou na Globo, ele tinha. E talvez se ele tivesse no lugar da Miriam Leitão, ele tinha que ter feito Ah, mesmo. pessoal, Ou tá ele defendendo ignorar aqui, tá uma falando que ele ordem tinha de- sim Mas ponto não tá eletrônico criticando na época ela da aí, Globo. tá falando de uma relação de poder que se estabelece. Mas é um numa deboche emissora, já né? meio Não é embutido deboche. ali, no né? começo, Debochando da Globo, no começo né? veio Debochando um da deboche, Globo. né, Joel? Me parece meio injusto, porque ela está lendo a opinião oficial da Globo, Da uma Globo. nota, não é a opinião Exato. dela. Sim. Né? Justo Então por quê? parece um deboche mesmo. Inclusive os próprios diretores do canal ali. Não, eu como apresentador, frente a falo, calma essa aí, reação do vamos William Vac, entrar no intervalo, vamos preparar o que eu tenho pra falar e depois eu falo. Poxa. Utilizou o ponto eletrônico, Obviamente. que o salvou de várias roubadas ali, né? E levou ele até a fazer correções no ar por conta de coisas que haviam sido ditas ali no jornal. Né? Teve gente que Dizem brincou que até, também se você passou tivesse por um essa. ponto naquela hora que você soltou a piadinha racista, Poderia ter se livrado. você estava empregado ainda Falando na da piadinha Globo e tal. racista, Teve gente que ele lembrou também que gosta de ele também pancadinha, utilizou muitos anos este ponto eletrônico. E depois, numa entrevista ao UOL, aí ele dá uma opinião que vai mais do que o Joel Mas eu acho mencionou que aqui, ela ele diz o só seguinte: passou a por Miriam não isso. tem culpa nenhuma, Sim. o mico foi criado Na para ela, entrevista todo passada profissional de que TV o sabe que ela Bolsonaro não disse que era um inventou a projeto de situação, Deus. Vai foi cá, alguém que cobrar. criou para ela, é como um piloto, Ele não sabe. ele não pode desrespeitar o controlador de voo. William Vac que adora, né, fazer comparações com a aeronáutica, né, porque ele é realmente um especialista, mas é que naquele comecinho do vídeo soou realmente como um deboche até a própria Miriam, mas aí ele se explicou aqui e fez uma crítica que acaba se destacando por ele ser um ex-profissional da emissora. Ficou evidente um ressentimento ali, né? Ficou evidente um ressentimento. O William Vac foi tirado da Globo por um comentário fora do ar, que foi constrangedor e que a Globo acabou... Muita gente viu de uma forma injusta, de uma forma, assim, uma reação exagerada a um comentário Esse cara parece um foi pouco- uma reação radical demais aquele comentário, mas que de fato demandava pelo menos um pedido de desculpas, mas foi tirado da Globo. E agora a Globo, no ar, protagoniza um comentário também constrangedor para a emissora pelo que ela mandou. No caso dele, perdeu o emprego por uma coisa fora do ar e a Globo agora protagonizou esse momento ridículo e infantil mesmo, né? Parece que os chefes da emissora estão tentando responder de uma forma pueril à provocação do candidato ali. Sim. E acho que o William Vac aproveitou este momento, inclusive, para vender o programa dele. Olha, no meu programa agora é óbvio. Por 15 anos ele teve ponto. Agora, Mas no o programa Joel, dele não tem mais. A Globo, assim, vou fazer o papel do advogado aqui do diabo, né? Mas a TV Globo, ela se sentiu na obrigação de transformar, de pôr luz, né, nos fatos que, desde de 1964, que vem o comunicado do jornal o Globo, através do seu chefe, editor, Roberto Marinho, a reiteração disso em 84. Vocês comentaristas em não falam 2013 ele se o falece, homem em lá apoiou ou não 2013 apoiou. a Rede Globo coloca um comunicado dizendo e assumindo que esse apoio se revelou no decorrer da história, visando todas as forças que regem a democracia, um erro.
né? Então ela fez questão de deixar isso claro, que em 2013 já reconheceu Não, isso. aí eu tenho que parar. Então, Ela deixou Porque claro, ela não passa conseguiu batido falar, também. velho. As pessoas que ouvem agora... Que clareza é essa que esse homem não conseguiu entender? Deve ser valente dela. Acreditam nisso. Ou às vezes o Mas mesmo é uma questão santo da que forma falou de pra fazer, ela é o né? santo Eles dele, vão porque buscar clareza eu uma não vi forma nada ali, não. mais bem amarrada. Poderia Vamos ser ter franco. vindo isso pela internet, né? Poderia ter soltado uma nota ali na conta oficial da Globo News. Ou ter preparado. Quando o candidato trouxer a coisa da ditadura, você já na sua pergunta fala, informamos que a Globo repudiou esse apoio à ditadura e passa pra Mais frente, preparada, sabe? né? Não depois da entrevista, como meio, Por isso meio que chama o tentando, cara de mito. Porque tentando o cara dá constranger o cada candidato mitada parado ali, ao sem poder vivo, falar nada, dando esse comunicado não tem receio, tipografado, sei lá, que ela recebeu. Ou do seja, Ô, Narlock, como ele do mesmo ponto de diz, não vista tem rabo preso. do debate político, Tá, da ok? estratégia política, você acha que o Bolsonaro Ele fez tá certo todo mundo, ao né? retomar esse assunto, trazer à tona esse editorial da Globo em que ali se manifestava apoio ao golpe militar? Acho que sim. Existe, na verdade, aí um cadáver que o Bolsonaro, talvez de forma saudável, esteja desenterrando, que é sobre essa questão de 64 especificamente, né? Eu lembro que em 2004 eu trabalhava numa revista de história da Abril e a gente entrevistou o Roberto Tivita sobre como é que foi o dia do golpe, né? O dia ali, o 31 de março, 1º de abril, como é que foi. E ele disse, olha, eu adorei, a gente saiu na rua em festa, foi ótimo, todo mundo ficou aliviado. O meu chefe pegou aquela declaração e mudou o texto. Mudou o texto e falou, não, o cara não pode, a gente não pode falar que o cara apoiou o golpe de 64. A gente publicou uma outra versão do que ele tinha falado e depois o meu chefe levou um corridão, levou uma bronca do Não Roberto pode, Tivita. mas... E explicou, Mas uma apoiou. coisa que hoje é muito claro para mim, que em 64, imagine, por exemplo, se esse golpe da Venezuela, que a gente vai falar daqui a pouco, é bem sucedido. A gente vai ficar um pouco aliviado, né, por todo aquele caos da Venezuela. É claro que é um exagero comparar o caos da Venezuela com o Brasil em 64, mas as pessoas em geral ficaram aliviadas em 64. Ninguém imaginava que aquilo a partir de 68 viraria aquela ditadura horrenda que a gente teve, né? Então, muita gente pensava, até os próprios militares imaginavam que o golpe demoraria até a próxima eleição e o Castelo Branco abriria novas eleições. Então, quer dizer, eu não gosto muito desse editorial de 2013 do Globo, porque parece que hoje em dia é muito fácil falar, né? Mas com as opções que você tinha naquela época, né, a gente não tinha condições ideais naquele momento. Então, acho que está bem saudável essa discussão do Bolsonaro. E é o mesmo assunto quando se fala da revolução, né, da tomada do poder pela esquerda, o que viria a ser uma ditadura e construir uma ditadura. Quer dizer, as forças naquela época que se digladiavam no campo político e no cenário político brasileiro eram antagônicas. E a força que prosperou e impôs a sua vontade foi a força dos militares que tomaram o poder. E sem a visão, né, depois da história transcorrida, como você falou, muita gente embarcou, né, nessa questão de como sendo o caminho certo a ser tomado, visando as instituições democráticas brasileiras. Sim. Mas também reconhecer como um erro, eu acho que com a história contada é, no mínimo, um dever, né? É engraçado como o passado muda todo dia, né? Como Ou seja, a gente vai reconhecer que errou, errou interesses com é um dever. o marketing do presente, com o que é mais importante hoje. Mas a Globo nesse tem caso. vários outros Só motivos fazer uma linha, que ela até deveria algum reconhecer. de vocês podem até São complementar. O que eminentes, ninguém se em vários fala, o que tipos de ninguém programa, fala, novelas, muito bem, né? Não etc. havia E muitas por aí opções vai. naquela época. E é o seguinte, também não estou defendendo aqui, torturador, não, nada disso, mas se não fossem os militares, haveria um golpe da esquerda também. É isso que eu M8, você tinha Franklin Martins, Dilma Rousseff. Não acredito, salvou a matéria. Para tomar o poder. Não, isso foi mais a Dá pra repetir? 68 e tal. Mas o discurso... Será que dá pra repetir isso? Direct não pode repetir. Direct não. Direct não pode. Acho que até lá o presidente seria deposto, entendeu? O cara conclama... Direct não pode repetir, porque pelo amor de Deus. Né, para quase um golpe, para se insurgirem, como outros países reagiriam a isso, né? Uhum. E hoje o filho dele tá aí, né? Olha que é uma história, né? O filho do João Goulart tá aí como um dos candidatos também nessa corrida presidencial. Então, pessoal, é isso aí. Para mim não foi novidade dessa nova mitagem do Bolsonaro numa entrevista ao vivo. E pro desespero das redes convencionais, tradicionais, é que ao vivo não dá para manipular muita coisa, né? E aí, a Miriam Leitão, gente, ficou perdidona mesmo, ficou uma coisa meio escrota. E aí, pessoal, o que nos resta dizer
é que Miriam Leitão virou pururuca.